Bom, pessoal, agora a gente vai focar no tecido muscular, ou seja, um dos grandes tecidos que a gente tem, né? E aí, a gente tem que focar em coisas básicas mesmo. Ele é bem curto nesse sentido, tá? Deixa eu apagar aqui, vou começar de novo. Calma aí. Ótimo, vamos lá. Então, tecido muscular. O que vocês lembram automaticamente quando eu falo isso? Fala assim, Marcos, eu lembro de músculo, né, cara? Pô, óbvio. Você tá doido? Tem sentido, né, pessoal? Então, tecido muscular. Então, a gente sabe que é um dos grandes tecidos especializados e eu quero que vocês foquem em algumas coisas principais. Primeiro, função do tecido muscular. Pensa aí, seu músculo. Pensa o que ele pode fazer. Marcos, olha, meu músculo, se eu movimentar aqui meu braço para notar o que você está falando, se eu mexer meu pescoço para lá para cá, virei, eu sei que eu posso movimentar, beleza? Então eu produzo movimento de corpo. Eu sei, Marcos, que eu posso fazer uma contração, eu posso segurar e puxar. Então eu faço contração, beleza? Eu gero força, então eu genero força. E o que mais? Uma coisinha a mais para fechar. Marcos, eu posso mudar a questão do meu músculo conforme a ordem de praticamente órgão. Então vamos lá, eu posso mudar a questão do órgão interno e mudar o tamanho do músculo, seria isso? Ou seja, eu cambio, eu tenho mudanças na parte do tamanho? Isso aí. Então, eu cambio de tamanho. Câmbio de tamanho mediante ao quê? Mediante o órgão interno que a gente vai olhar, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que saber. Então, tecido muscular, Marcos, eu sei que tem movimento, eu faço contração, eu gero força e eu mudo de tamanho conforme o órgão interno. Isso aí. E lembra que dentro desse sistema muscular a gente tem praticamente algumas células musculares. E essas aí que vocês vão ter que lembrar toda vez, que é a actina e miosina. Vocês não podem esquecer isso aí. Ô Marcos, eu lembro, cara, que tem outro nome disso aí. Eu lembro que você é de Minas Gerais. E eu lembro que você disse que praticamente você é de Minas Gerais. Então, Marcos, peraí, eu lembro disso aí, cara, eu lembro. Então, quer dizer que os filamentos de actina são chamados de filamentos delgados ou filamentos finos. E de miosina são chamados de filamentos grossos. Isto aí são os conceitos mais importantes que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? É isso que eu quero que vocês lembrem. E aí, dentro desse tecido muscular, a gente vai ter subdivisões. O primeiro é músculo estriado cardíaco. Esse eu lembro, Marcos. Então, o segundo é cardíaco, agora é músculo estriado esquelético, pode anotar. E por fim, é o mais fácil de todos, né? É o músculo liso. Então a gente vai focar nisso. Bom, eu quero que vocês saibam, a princípio, 3 características mais principais. Básicas, tá? Isso eu quero que vocês lembrem mesmo. Bom, vamos lá. Marcos, eu lembro de umas coisas. Praticamente, eu lembro que o cardíaco, ele tá no coração. Isso aí é óbvio, né, Marcos? Pô, coração. Você precisa pedir ou não para bater? Não preciso. Então, ele é involuntário. Anote isso aí. A grande característica que é a mais importante, anote isso aí, não esqueça, coloque de cor roxa, verde, azul brilhante. Ele apresenta discos intercalares.
Anotou? Discos intercalares. O que são isso? Praticamente é como se a gente tivesse algumas lesões desse disco do coração, como se fosse uma cicatriz. Então, a grande sacada é lembrar que ele tem estrias. Ou seja, ele é estriado. Tá bom? E aí, quando a gente chegar na parte de circulatório ou cardíaco, a gente vai falar que esses discos intercalares vai estar relacionado com a fibra de Purkinje, que vocês lembram, as fibras de Purkinje são potencializadores da corrente ou transmissão dos impulsos. Ou seja, eu pego aquilo que está chegando ali de impulso e com a fibra eu vou mais rápido. Até 4 vezes mais rápido, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Então, músculo estriado cardíaco. Marcos, eu lembro que está no coração. Eu sei que eu não preciso pedir para bater, então ele é voluntário. E a principal coisa que eu tenho que saber são os discos intercalares. Ou seja, ele é um tipo de sistema estriado. Marcos, tem mais uma coisinha? Lembra, se eu fosse lembrar para vocês, mais importante, isso aqui. Não esqueça. São unidos por discos intercalares. Esqueci de colocar. Unidos por discos intercalares. Beleza? E quando a gente fala desse criado esquelético, ou seja, aí já muda. Ele é voluntário. Ou seja, eu controlo quando eu vou fazer isso ou não. Beleza? A diferença é que ele vai se unir a um osso. Pense nisso aqui como se fosse o fêmur. Beleza? Então, ele está se unindo esqueleto a osso. Cartílago e esqueleto ao osso. Nossa, devia não ter feito essa barrinha, mas acho que vocês entenderam. Então, a princípio, né? Ele tem estrias visíveis, ou seja, ele tem o mesmo processo do cardíaco, só que ele é mais visível ainda. Estriações também que são visíveis e, de certa forma, ele é o responsável pelos movimentos que a gente faz normais, então os movimentos do corpo. Beleza? Max, mas eu quero saber em inervação. A gente não vai focar tanto nisso agora, porque não é importante. E o liso, ou seja, é o mesmo sentido. A gente vai ter isso. Ele é involuntário. O que significa involuntário mesmo? Quando eu não necessito pedir para fazer. E a diferença? Aqui, ó, ele não tem, ele é sem estrias, ou sem estriações. Beleza? Isso que eu quero que vocês saibam. Marcos, mas eu quero saber. Não, pessoal, foquem nisso. Essas praticamente 3 características de cada um. A gente pode falar aqui também que ele tem uma célula mais fusiforme, né? Mas não é importante não, então nem vou escrever. Bom, então, perfeito. A gente sabe que o tecido muscular, a gente tem as funções, tem os seus principais agentes. Actina e miosina, ou seja, filamentos delgados ou finos, e filamento grosso, que é de Minas Gerais, lembra? Ou você pode lembrar, depois de Minas Gerais. Beleza, isso que eu quero. Ou apareceu Felipe de Minas Gerais. Sobrenome Felipe. Então anote isso aí também, para ficar mais difícil para lembrar. E aí como que ele vai estar organizado, né? Como que ele está dividido? Vocês vão lembrar uma sequência. Quero que vocês façam um pão grande. Então a gente tem o músculo, a gente tem os fascículos, a gente tem as fibras, a gente tem as miofibrilas, né? São as menores unidades ainda dessas fibras. E a unidade mais importante, vou até fazer de outra cor aqui, ó. A gente tem o sarcômero. Esse é sem dúvida o mais importante que vocês têm que saber. Sarcômero. Então, fiz nosso pão. Aqui, ó, um pãozão grandão. Então, a gente dividiu em várias partes. Aqueles pães franceses, ó. Só que esse aqui está bem cheinho. Então, de novo. Músculos, fascículos, fibras musculares
Então a gente já sabe essa sequência. Músculo, fibra, fascículos, fibras musculares. Miofibrilas menores e sarcômero. Marcos, eu vou lembrar. MF, F, M, S. Quem já fez aula comigo lembra. Marcos, Felipe, faz, mágica, sempre. Se pede a composição ou organização do músculo esquelético, lembra. Marcos, Felipe, faz, mágica, sempre. Músculo, fascículos, fibras, miofibras e sarcômero. É isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Perfeito. Isso aí tem que estar na ponta da língua. Não tanto, tá, gente? Sendo bem sincero, mas se vocês lembrarem isso aí, vai deixar eu muito feliz. E aí, pessoal, dentro disso, mais para baixo, a gente teria como se fossem os tecidos. A gente pode fazer aqui. Ou seja, eu tenho tecido. E aí, vocês podem lembrar desse desenho também. E como que a gente faria isso? Seria mais ou menos assim. Vocês vão entender. Calma aí. Ó, o que eu quero que vocês lembrem? A gente tem os tecidos conectivos aqui. Então, isso aqui é tecido conectivo. E aí, dependendo da localização no tecido muscular, ele vai estar dividido e vai receber um determinado nome. Ou seja, se eu falar assim, eu estou rodeando, isso aqui é uma fibra, tá? Se eu estou rodeando a minha fibra inteira. Isso aqui eu chamo de endomício. Endomício. Beleza? Estou rodeando a fibra. Então, endomício. Se eu falo assim, eu estou rodeando o fascículo. O fascículo é isso aqui. Quando eu falo isso, isso aqui é o perimício. Fechou? E se eu falo assim, agora eu estou rodeando todo o músculo, ou seja, todo o tipo de musculatura. Não, pessoal, acho que eu desenhei errado. Ó. Vou voltar novamente. Endomício seria aqui dentro. Opa, aqui. Perdão. Perimício aqui. Então, aqui, ó, novamente, para não ficar confuso. Mas está certo, ó. Endomício, lembra? Fibra. Então, rodeia a fibra. Perimício é quando a gente rodeia o fascículo. Então, perimício eu estou rodeando o fascículo. E epimício, ou seja, até fazer de outra cor aqui, para não ficar confuso. Epimício, isso aqui. Ou seja, é o perímetro. Vocês lembram de matemática lá, quando falava, calcule o perímetro. Vocês fazem, tipo isso aqui, ó. Vou calcular o que está rodeando. Então, o que está praticamente percorrendo a situação. Então, perimício é isso aqui. Beleza? Então, de novo, perimício, aqui, rodeia todo o músculo. Perdão pela confusão inicialmente. Ó. Então, endomício é quando eu estou rodeando a minha fibra muscular. Tá? Isso aqui dentro é fibra muscular. Quando eu rodeio o fascículo, é o perimício. Perfeito? Quando eu rodeio praticamente toda a parte do perímetro, e a gente vai chamar de perimício, que é a rodeação desse músculo. Como a gente está falando de tecido muscular, músculo. Não esqueça. Tá bom? Então é isso. Lembre do desenho. Podem fazer qualquer outra coisa mais simples. Ó, Marcos, ficou muito feio, ficou muito confuso. Não vou lembrar disso não. Então lembra, ó, perimício. Se lembra que isso aqui é... Ó, aqui dentro, né? Deixa eu fazer um núcleozinho aqui. A gente tem o endomício. Isso aqui a gente tem o perimício. E aqui a gente tem o epimício. Tá bom? Pode desenhar de qualquer forma, vai ficar melhor comigo, certeza. Mas a ideia é básica, no material tem as imagens para vocês verem. Pessoal, e vamos chegar à parte mais importante também. Eu já falei isso 10 vezes, mas isso também é importante. Dentro desse sistema, a gente tem algumas coisas que são particularidades. E aí você sim ou sim tem que saber.
Você já deve ter, quem fez essa aula já lembra, que é o sarcômero, o mais importante. Ah, Marcos, eu lembro, cara, mas o que era mesmo? Pessoal, anote aí. O sarcômero, como a gente gosta de falar, é a parte funcional da contração. Ou seja, ele que faz a contração acontecer. Então, é a parte estrutural e funcional da contração muscular. Beleza? Quem já viu essa aula, lembra. Eu faço assim, ó. Vum. Linha Z, vum. Ou seja, entre as duas linhas Z, a gente fala que isso aqui são as linhas Z, linha Z. Aqui no meio, a gente tem o sarcômero. Anota isso aí, gente. Não esqueça. Entre as duas linhas Z, a gente tem o sarcômero. Tá? E dentro do sarcômero, a gente vai ter algumas bandas. Tem no material como que a gente veria isso de uma forma mais tranquila. Mas eu vou desenhar mais ou menos como que seria. Eu só peço para vocês entenderem que talvez o desenho não vai ficar dos melhores não. Mas vamos lá. Ó, a gente tem mais ou menos assim. Assim. Beleza? A gente tem para cá outro espaço. Vocês podem fazer assim. Fechou? E vamos fazer didaticamente, ó. Bem no meio aqui, a gente tem uns pontos maiores, que seria assim. E aqui a gente pode fazer mais uma. Então, sempre 3. Beleza? Então, de novo. Marcos, eu não estou entendendo esse desenho, tá horroroso. Calma, gente. Calma que a gente vai entender. Fizemos o Z. Olha o Z aqui. De novo. Olha o Z aqui e olha o Z aqui. Fizemos o Z. E aí a gente vai começar a distinguir cada um. O que eu quero que vocês lembrem? Ó. Aqui, então, linha Z. Beleza? Z. Bem aqui no meio, a gente tem que ter uma coisa específica. Vocês lembram o que é? Gente, esqueci o que é, Marcos. Coloca M de meio. Esse M de meio é de miosina. E esse preto aqui, Marcos? Então, se é miosina, esse preto é de actina. Exatamente. Então, actina. Se pede um desenho, vocês vão saber desenhar, tá? Então, ótimo. Então, a gente sabe que no meio é miosina e as partes pretas, ou seja, que estão como estrutural, é a actina. E aí, como que a gente vai fazer? Vocês lembram? A gente vai pensar assim, pessoal, ó, de certa maneira, né? Toda essa zona a gente tem que denominar cada coisa. Então, vamos lá. Disco Z, a gente falou que era o quê? Vocês lembram? Principalmente, olha onde que ele está. Então, a gente vai colocar que eles estão compostos de actina. Então, novamente, compostos de actina. Perfeito? Perfeito ou não perfeito? Tá bom? Vou acreditar em vocês. E aí, dentro disso, a gente vai dividir. Ou seja, bem aqui, quase que fechando entre as duas linhas Z, a gente tem a banda I. Novamente, banda I. Beleza? No meio, bem no meio aqui, a gente tem a chamada de zona H. Então, zona H. Pessoal, calma, respira, não desespera, que a gente vai entender. E não precisa saber o desenho tudo, tá? Estou fazendo por desencargo de consciência. E bem mais embaixo, aqui, ou aqui em cima mesmo, né? A gente pode fazer aqui, fica mais fácil. Aqui a gente tem a banda A, ou zona A, tá bom? Não, banda A é mais fácil. Então, banda A. Beleza, eu quero que a gente foque nisso. Perfeito? Então, o que a gente tem que saber? Esse Z é actina, e aqui é actina, bem no meio é miosina, e aqui na zona H,
É literalmente só uma zona. Max, mas a zona H não tem nada, tipo, não tem nada de importância. Pessoal, ela tem, mas ela é mais para a parte de fisiologia. E eu não quero aprofundar nisso agora para vocês não acabarem se confundindo, tá? Mas, então, a princípio, eu quero que vocês foquem nisso. Se pedir para fazer um desenho de um sarcômero, vocês sabem fazer. Então, lembrar, o que é um sarcômero? O que é? Lembrou? Isso, unidade funcional estrutural da contração muscular. Beleza. E como que estaria desenhado? Vocês fazem os dois E, faz o meio e aí a zona H. E bem para baixo, um pouco mais embaixo, a gente faz as bandas I. Perfeito? Deu para entender, gente? De fato. Ah, mas eu tenho que saber fazer o desenho agora? Não, não quero que vocês saibam fazer o desenho agora. Quero que vocês foquem somente nisso, tá? Se falar assim, ó, pra mim tá perfeito. Ótimo. Só uma coisa, ó, a banda aqui, essa banda aí, olha aqui, ela tá na mesma direção, tá? Actina. Então a banda aí, a gente fala que ela tem actina. Beleza? E a banda praticamente A, olha, ela tá bem no meio da miosina. Então ela tem miosina. Perfeito? Marcos, eu não vou lembrar. Gente, é simples. Lembra praticamente o Z. Lembra que as duas iniciais são a princípio actina, no meio miosina. Lembra que nesse Z embaixo tem que ter a banda I, de inferno. Inferno tem que estar lá embaixo. E o inferno é o lugar de gente ativa, de actina. Tá bom? Pensem assim. Até descendo para baixo a retinha. É isso que eu quero que vocês lembrem. Tá? Então é isso. Ótimo. Entendeu isso aqui? Para mim está ótimo. É o que vocês têm que saber. E aí lembrar que na contração, o que acontece? Praticamente a gente vai ter o seguinte. De certa maneira, a gente tem um acortamento. As linhas Z, ou seja, essas duas linhas aqui, elas se aproximam, beleza? E a banda I, ou seja, a actina, e a zona H, elas começam a diminuir. Então a gente tem a cabeça, literalmente, a gente fala assim, ó, a gente tem a cabeça da miosina se deslizando sobre a actina, beleza? Seria isso. Cabeça de miosina com filamentos da actina. Seria isso que a gente chama de contração muscular. Perfeito? É isso só que eu quero que vocês lembrem por agora. O resto é fisiologia e a gente não vai entrar por enquanto. Bom, e as proteínas? A gente tem algumas proteínas que são importantes. Principais proteínas. Quando a gente fala de filamentos finos. Quem que é chamado de filamentos finos? Actina ou miosina? Vocês lembram? Quem que é? MG. Ou seja, grossos são miosina. Então, qual que é aqui? Isso, você falou actina, muito bem. Qual que é o outro nome mesmo? Ele pode ser filamentos finos e filamentos... Max, delgados. Ótimo, isso aí. Então, filamentos finos, a gente lembra da actina, da tropomiosina, e a gente também lembra da troponina. Essa troponina aqui ela vai ser muito importante, porque na contração ela vai precisar de um íon para se juntar, que é o íon cálcio. Anota isso aí, gente. Ela se une ao íon cálcio, tá? E aí, como eu falei do cálcio, qual que seria a função? Ou seja, ele se une à troponina, perfeito? E aí o que ele faz? Quando ele se une, que é o cálcio se uniu, os dois se juntaram, eles obrigatoriamente fazem a tropomiosina literalmente sair. Então ela muda, então ela se move. A tropomiosina se move. E aí o que acontece? Quando ela se move, agora eu tenho actina e miosina podendo se juntar. As duas se juntaram, o que acontece? Contração. Tá? É isso que eu quero que vocês lembrem. Então, Marcos, você falou da contração, mas eu não entendi o processo da contração ainda não. Me explique de novo. Pessoal, a contração é simples. Eu quero que vocês lembrem uma coisa. Ó. Primeiro, chega o estímulo. Primeiro passo, chegou um estímulo. Marcos, que estímulo é esse? Principalmente do estímulo do sistema nervoso. Então, chegou um estímulo. 2.
o que acontece? A gente libera neurotransmissores. E aqui, o principal que pode ser cobrado é acetilcolina. Ou seja, é um neurotransmissor, tá bom? Depois, quando esse neurotransmissor chega, ele muda o equilíbrio do sarcolema, que é praticamente a unidade aqui do sarcômero. Ou seja, o sarcolema, deixa eu fazer aqui, vou apagar aqui para ficar mais fácil. Ó. Aqui a gente falou do sarcômero, né? Mas também temos o sarcolema. Opa. Ó, pessoal, o sarcolema é como se fosse assim. A gente tem isso aqui, ó, que é como se fosse um estímulo. Beleza? Aqui a gente tem os receptores. Vocês lembram que eu falei que são neurotransmissores? Ou seja, são receptores para receber de alguma coisa, de algum lugar. Ou seja, esse neurotransmissor, aqui, ó, ele se junta aqui com o retículo sarcoplasmático, que é como se fosse uma bolsa, é como se fosse o lixinho aqui, da gente ter um contato. E aí, essa junção, ou seja, isso aqui, essa interação aqui, ela vai liberar acetilcolina. Que é o quê? O que eu falei que é acetilcolina? O que eu falei? Se você falou uma proteína, uma bugiganga, ou qualquer coisa está errada. Neurotransmissor. Não esqueçam isso. Tá? Então, despolarizei esse sarcolema. Eu perdi o equilíbrio. Ó. O equilíbrio foi para cá, o equilíbrio foi para cá, foi para cá. Marcos, virou uma bagunça. Isso. Por quê? Porque liberou essa acetilcolina e despolarizou. Perfeito? E aí, quando ele praticamente despolariza, a gente meio que tem algumas coisinhas chamadas de tubo T. Então, despolarizou e agora precisa sair para outro lugar. Esses túbulos T aqui, novamente, túbulos T, o que eles fazem? Eles vão pegar e conduzir o estímulo. Então, ele conduz esse estímulo, tá bom? Ó, então, de novo, aqui, deixa eu escrever aqui para não ficar perdido. A gente falou que despolariza o sarcolema, beleza? Quarto passo, a gente pode dizer que, de certa forma, os túbulos T conduz estímulo, beleza? Quinto passo, a gente fala que esse retículo que foi, a princípio, alterado, quando ele voltar, ele vai conduzir, ou seja, ele vai principalmente liberar o íon mais importante, qual que é? Cálcio. Ele libera cálcio, tá bom? Liberou o cálcio, Marcos, e aí, depois? Bom, liberei o cálcio, o que eu posso permitir agora? Interação. Então, o sexto passo, eu permito interação actina-miosina. Aí, de novo, as duas estão atuando, casaram uma com a outra, agora estão namorando, o que acontece? Geraram um filho. O filho é a contração. Contração do que, Marcos? Contração muscular. Isso aí. Ótimo. Deixa eu voltar para cá, para vocês pegarem bem o passo a passo. Não é tão importante, tá, gente? Já adianto. Mas lembra, estímulo do neurotransmissor, libera acetilcolina, despolariza o sarcolema. Os túbulos T, eles começam a literalmente conduzir esse estímulo, ou seja, conduz o estímulo. Quinto passo, a gente tem o retículo sarcoplásmico, que vai liberar o cálcio. O cálcio, vocês lembram, é o íon mais importante. Então, ele permite... E aí, ó, lembra o que eu falei antes, ó. O cálcio, ele literalmente se une à troponina C, e quando ela se une, ela move a tropomiosina. Quando a tropomiosina sai do caminho, a actina-miosina se interage. Juntou o que, Marcos? Fez o que? Se interagiram e criaram um filho, que é a nossa chamada contração muscular. Tá? É isso que a gente tem que saber. Se vocês lembrarem isso aí, para mim tá mais que perfeito. Então, beleza. Ó. E aí, só faltou uma coisinha que eu esqueci de falar. Deixa eu ver se dá tempo. Aqui, ó. Mais importante ainda. Tudo isso aqui eu preciso de energia, gente. Quem é a nossa energia básica? Nossa fonte de energia para mover as coisas. Adenosina, trifosfato. Beleza? ATP. Não esqueçam isso. Marcos, se desfosforalizou uma parte da molécula,
a gente perde ou seja, perdeu um fosfato. Isso vai se chamar ADP. Ou seja, adenosina de 2 fosfatos. Então, 3 fosfatos e 2 fosfatos. Tá bom? Isso que vocês têm que saber. Então, tudo isso precisa de ATP. Para quê? Movimentar a cabeça da actina com miosina. Ótimo. Então, novamente, que eu tinha falado, né? Os túbulos T, a gente pode dizer que são praticamente invaginações, porque conduzem estímulos. Então, são invaginações, certo? Do sarcolema. E aí a gente tem o retículo sarcoplásmico. E o que ele faz? Importante, ele armazena cálcio. Beleza, é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? E, por fim, a gente vai lembrar que as fibras musculares elas têm particularidades. Lembre aí, a gente tem 3, mas eu quero que vocês foquem em 2 principais. Que a gente vai colocar aqui. Então, fibras musculares. Fibras musculares. Pessoal, quais tipos de fibras musculares eu quero que vocês lembrem? Primeiro, a tipo 1 e tipo 2B. Tipo 2B. Aqui, ó. Um 2 mais bonitinho, né? 2B. Marcos, eu não estou entendendo. Para que eu tenho que saber isso? Vamos lá. Primeiro, tipo 1, ela é lenta. Eu quero que vocês lembrem poucas características. Ela é lenta. Tá? Então, se eu sou lenta, um tipo de fibra, eu sou mais resistente ao cansaço ou à fadiga. Perfeito? E se eu falo assim, a tipo 2, ela é rápida. Pessoal, usem a lógica. Se ela é rápida, vamos lá. Se eu sou lento, eu vou praticamente cansar mais devagar. É como se fosse uma maratona. Ó. Você vai correr e eu estou caminhando. Se eu estou caminhando, eu sou mais lento. Só que, de certa maneira, eu vou aguentar mais a cansaço. Eu vou demorar mais tempo para cansar. Se você vai correndo, por exemplo, você vai uma velocidade muito rápida, você vai gastar mais força, concorda? Ou seja, você gasta mais força, só que como consequência, você cansa ou tem uma fadiga maior. Que eu vou até mudar, senão acaba ficando confuso. Ó. Quando eu falo isso, eu quero dizer que eu aguento mais. Então, opa, aqui, não foi. Agora sim. Eu aguento mais ao cansaço. Aqui, eu literalmente canso mais rápido. Tá? Então, por que eu gasto mais força? Marcos, você falou das duas. Falta uma, que você falou que não era tão importante. É a 2A. Pessoal, a 2A, o que eu quero que vocês lembrem? Não é importante, mas só saber. Ela é intermédia. Ou seja, ela não é nem tão rápida nem tão lenta. Ela só está como intermediador. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. A princípio, seriam essas coisinhas que para mim são importantes. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, no cardíaco, novamente, porque o cardíaco é importante. De novo, o que ele tem de característica principal? Discos intercalares. Ou seja, ele é involuntário de contração, beleza? E o que mais que eu quero que vocês lembrem? Ele tem o sistema de condução cardíaca ou do coração, que a gente falou que vai usar a fibras de Purkinje. E aí, se um professor quiser fazer uma questão mais elaborada, fala. Aqui é importante, pode anotar. Ele usa o cálcio extracelular, ou seja, que está fora dessa corrente, além do cálcio de dentro.
Ou seja, o cálcio é um íon muito importante por conta disso. Ele é usado tanto na questão da contração cardíaca quanto na contração muscular, tá? Beleza, ótimo. E a última coisa que eu quero que vocês lembrem novamente também é do liso. Músculo liso, vocês lembram, né? Mais lento e involuntário. E uma característica que eu esqueci de dizer, ele está presente em órgãos internos, tá? Isso que eu quero que vocês lembrem. Perfeito? Deixa eu ver se faltou alguma coisa para a gente falar. Pessoal, só tem uma curiosidade. Aqui, ó, deixa eu ver. Quando eu falei do ATP, acho que eu não falei uma coisinha para vocês, ó. Aqui tem uma situação chamada de rigor mortis. Isso aqui é mais para fisiologia, mas eu vou passar para vocês para não esquecerem. Pessoal, qual que é a questão? Depois que a pessoa morre, vocês já perceberam que às vezes a musculatura, os músculos ficam rígidos? E o que acontece? Por que isso acontece? Vocês lembram que eu falei que o ATP ele é muito importante para a contração também? Ou seja, todo o processo que a gente fez, a gente precisa usar o ATP também, além do cálcio? Então, o que acontece? A célula, o sistema nervoso, o corpo em si não está tendo mais resposta. Acabou, não tem resposta. Então, aquele ATP, ele literalmente ficou parado. Enrijeceu o músculo. Pensem assim, não tem o ATP. A miosina, ou seja, aqui, ó, é como se fosse assim, ó, a miosina e a actina, vai e volta. Vai e volta. Aqui, ó, seria actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. E esse movimento de voltar, ou seja, quando ela vai, elas grudam. Grudou, grudou, grudou e grudou. Isso com ATP. Pensa assim, pessoal, cortei a minha origem de ATP. E aí, Marcos, de onde eu vou conseguir o ATP? É quando eu como? Principalmente com digestão. Então pensa, ó, fiz alguma digestão, qualquer coisa que está relacionada com digestão celular e uso de fontes de energia é ATP. Cortei isso aqui, vocês concordam que isso aqui, que era a união, não tem mais? Aqui, ó, cancelei a união. Então o músculo vai ficar duro, beleza? Então o músculo fica como se estivesse contraído. É assim que funciona, tá? E aí o que acontece? Literalmente, a miosina tem que se unir à actina, usa o ATP. Se separou. Morri, a pessoa morreu. O que acontece? A actina vai ficar presa à miosina. Então, a gente tem um resultado de praticamente um músculo mais enrijecido. Beleza? Geralmente eles usam isso para estimar a morte, né? E aí, quem já fez aula comigo, eu sempre falo. A estimativa aqui começa de 2 a 6 horas e depois de 48 horas ou 24 horas a gente não tem como mais saber. Então, até 48 horas que a gente pode lembrar, tá bom? Bom, pessoal, eu queria focar somente nisso. Eu acho que deu para passar tudo que era importante. E aí, novamente, façam os exercícios e qualquer dúvida vocês mandam mensagem para mim, tá bom? Bons estudos!